Após 18 facadas e seguidas tentativas de sufocamento com um travesseiro, Mariana consegue fugir, mas na rua ninguém a socorre. Ao invés de chamar o resgate, todos usavam os seus celulares para filmar seu corpo no chão. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Vanessa Mariano e no quadro Histórias Impressionantes de hoje, vamos conhecer a história de Mariana da Silva Ribeiro. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos que chegaram, sejam bem-vindos. Aos que já estavam aqui, quero agradecer por todo o apoio. Gente, nós finalmente atingimos a meta de 4.000 horas assistidas exigidas aqui pelo YouTube em menos de uma semana. E esta foi uma das maiores conquistas que eu já tive. Já são aí 3 anos postando conteúdo aqui no canal e quando eu decidi mudar o tema, mudar de nicho aqui do canal para algo que realmente eu amo fazer, que é contar histórias, finalmente eu me encontrei e já com a mudinha deste sonho plantada, creio que logo iremos colher bons frutos. Então, meu muito obrigada e bora aí para nossa história impressionante de hoje. Ressaltando, gente, que tudo que eu trago aqui para vocês são histórias já publicadas. O que eu faço é juntar tudo em um único vídeo. Além de matérias de portais, minha principal fonte para essa história foi uma entrevista que a própria vítima deu ao canal Crimes S.A. com uma das minhas pessoas favoritas do True Crime, que é o Beto Ribeiro. Então, depois de você assistir esse vídeo, se você quiser assistir a entrevista na íntegra, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição desse vídeo. Mariana da Silva Ribeiro é uma mulher batalhadora, muito alegre e que gosta de sair com seus amigos para se divertir. Em 2022, quando ocorreu essa história impressionante, ela estava com 30 anos. Carioca, mãe de 2 filhos, ela trabalhava como promoter para uma agência e havia se separado do seu ex-marido em 2018, com quem teve aí uma relação de quase 7 anos. Apesar da separação, ela e o ex mantinham aí uma relação muito saudável. Após a separação, Mariana não buscava novos relacionamentos, ela só queria trabalhar, cuidar dos seus filhos e curtir a sua vida. Mas isso foi aí mudando quando ela conheceu Aldemir Carneiro. Aldemir tinha 42 anos, trabalhava como técnico em edificações e nas horas vagas ele cortava cabelo. Ele também já havia sido casado e tem uma filha fruto aí deste casamento. Aldemir cresceu em uma família muito religiosa, seus pais são da religião Testemunha de Jeová. Segundo ele, quando ele e sua esposa se separam, isso devido a uma traição dele, ele também deixou de seguir a igreja e seus pais não aceitaram isso. Segundo Aldemir, para sua família, quando ele deixou de seguir a religião, ele também deixou de fazer parte da família. Mariana e Aldemir se conheceram através de uma amiga que trabalhava com a Mariana e, na mesma época, dividia apartamento com o Aldemir. Já de cara, eles se identificaram e se tornaram amigos. Eles tinham os mesmos gostos, saíam e se divertiam muito juntos, mas até então, sem nenhum interesse amoroso, somente amizade mesmo. Até que depois de um tempo, os dois viram que realmente eles tinham muita afinidade e pensaram aí, por que não ter aí uma amizade colorida? Sabe aquele tipo de amizade com benefícios? Então, mas bem pouco tempo depois já começou a rolar aí um sentimento até que os dois engataram um namoro. No início, eles eram aquele casal bacana, que todos queriam estar juntos, muito apaixonados e, segundo Mariana, ele a tratava muito bem. Mas isso, infelizmente, não durou muito tempo. Os abusos começaram e, como sempre, a mulher, quando está muito envolvida e apaixonada, ela acaba não notando esses abusos. Segundo Mariana, nem foi ela quem percebeu. Um dia, o casal estava em uma balada e um amigo da Mariana vira para ela e diz: "Não gostei da forma como ele falou com você. Ele gritou e pegou no seu braço." Mas Mariana via aquilo, que já eram abusos, como um cuidado dele com ela, como um ciúminho bobo, sabe? Gente, vocês nem imaginam como o homem tem o poder de fazer a mulher ver pequenos abusos como uma forma de demonstração de carinho. Tipo, vem pra cá, fica perto de mim, sabe, aquele puxando a pessoa, às vezes até com força, quando na verdade o que eles realmente querem mostrar é dominância. Mas a vítima, ela só enxerga como um príncipe protetor. Aos poucos, Mariana foi percebendo que o príncipe também tinha o seu lado sapo. Ela relata que ele parecia ser 2 pessoas diferentes. Quando ele estava com ela, ele demonstrava ser um homem apaixonado,
mas por trás ele traía ela frequentemente. E este passou a ser um dos maiores motivos das brigas do casal. Sempre que Mariana descobria essas traições, eles brigavam e por vezes terminavam. Em uma dessas separações, após um final de semana divertido com seus amigos, Mariana fala para Aldemir que ela iria passar na casa dele para pegar aí as suas coisas. Quando ela chega, Aldemir tinha feito um jantar para ela, coisa que ele nunca tinha feito, todo focado aí na sedução para que a Mariana voltasse com ele. Falava tudo o que ela queria ouvir e ela acaba cedendo e ficando com ele aquela noite. Mas mal amanheceu e ele já começou a tratar ela mal. Mariana ficou sem entender nada, pois no dia anterior ele estava implorando para voltar com ela. Ela começa a discutir com ele, diz que ela estava muito bem sem ele, que ela estava curtindo, que ela estava saindo, que ela tinha passado um final de semana maravilhoso com os amigos. Inclusive, ela já tinha até superado o término e até tinha ficado com uma pessoa. Nesse momento, Aldemir dá um tapa na cara dela, mas logo após esse tapa, ele começa com as manipulações. Ele, na hora, já começa a demonstrar arrependimento, pede desculpas, se humilha, diz que ele precisa dela, que ela não merecia aquilo, que ela era maravilhosa para ele, e ele, em um momento de nervoso e ciúmes, acabou fazendo aquilo. Mas que sem ela, ele não era nada. Gente, quem aí já sofreu esse tipo de manipulação psicológica, levanta a mão. Ele manipulava tanto Mariana nesses episódios de brigas e separações que sempre eles acabavam voltando. Mariana era tão manipulada que uma frase dita por ela na entrevista para o Beto demonstra realmente o quão bom manipulador ele era. Ela disse: "Às vezes eu não tinha culpa de nada e tinha que pedir desculpas." Mariana se descreve como o tipo de pessoa que fala alto, que se expressa mais. Já o Aldemir era um cara mais manso, centrado, que nunca foi explosivo e que ele não gritava. Ela diz que ele estava mais para um tipo de pessoa assim, água morna, sabe? Que do nada surta, mas sem escândalos. Devido a essas brigas e a forma como eles levavam o relacionamento, fizeram com que vários amigos acabassem se afastando deles, principalmente os amigos da Mariana, porque eles não gostavam de sair mais com o casal e ver a forma aí como Aldemir a tratava. Por fim, ele passou a ser o centro da vida dela. Este é um dos modus operandi aí de um abusador, né, gente? Isolar a vítima. Foi perguntado para Mariana na entrevista se ele alguma vez contou sobre o seu antigo casamento, se ele tinha esse mesmo comportamento com a sua ex-esposa. Ela diz que ele falou da ex-mulher sem muito afeto ou carinho, que ele era seco, não demonstrava muitas emoções. Uma vez ele acabou contando, né, que em uma briga ele tacou um objeto na ex, ela não se lembra se era uma caneca ou um porta-retrato, e que numa outra vez ele brigou com seu antigo cunhado. Mas, gente, histórico, check, né? Já tinha histórico aí das agressões. Mariana conta que um dia eles saíram com um casal de amigos dele e uma amiga dela, mas do nada os dois começaram a discutir novamente por ciúmes e ele decide ir embora. Todos estavam de carona com ele, então todos tiveram que ir. Nesse momento, Aldemir pegou o carro e começou a correr, dirigir como um doido. Seu amigo ficou tão nervoso e disse para ele ir com calma. A Mariana também, com medo, pede para ele ir devagar e nesse momento ele estava dirigindo com um copo de bebida na mão e com essa mão ele deu assim uma abraçada nela com o copo. Todo mundo viu, é aquilo, né? Todo mundo vê, mas ninguém fala nada porque com certeza é uma situação muito constrangedora. Então eles deixam o casal de amigos na casa deles e ele, Mariana e a amiga da Mariana seguem para a casa do Aldemir. Provavelmente ele aí deve ter se recusado a levar elas para casa. Chegando na casa dele, a Mariana e sua amiga, elas descem do carro e pedem um Uber para poder sair dali. O Aldemir não entra em casa, ele sai, dá a volta no quarteirão com o carro e quando ele vê que o Uber chega, ele vai nervoso e manda o Uber embora. Novamente, ele dá outra volta no quarteirão e quando ele volta, ele joga a mochila, celular, todas as coisas da Mariana que estavam no carro e dá ré,
volta, passa por cima e vai dar volta no quarteirão de novo, deixando lá as coisas da Mariana completamente quebradas. Elas, desesperadas, chamam o Uber novamente e ele fez a mesma coisa, mandou o Uber ir embora. Nesse momento, Mariana percebe que ele não iria parar e não iria deixar ela ir embora. Então ela fala para a amiga para ir sozinha. A amiga não queria deixar ela, mas Mariana acalma essa amiga e diz que ela vai conseguir controlar a situação. Nessa hora, gente, ninguém socorre, nem um vizinho, nem o Uber, ninguém se mete. Todos viram ou ouviram o que ele estava fazendo, mas ninguém tentou ajudar, infelizmente. A amiga foi e ela ficou. Mariana juntou os cacos do chão, entrou com ele para casa e mais uma vez ele a manipulou. É sempre aquela frase, né, gente? Tá vendo o que você me fez fazer? Sabe, eles botam a culpa na mulher. Você me fez fazer. Mariana relata que nunca deixou ninguém fazer isso com ela. Ela não sabia explicar por que ela deixou aquilo acontecer. Ela disse assim que nunca permitiu que nenhum homem faltasse com respeito com ela ou abusasse dela. Mas ele era diferente, ele era um manipulador e ela acabou aí virando a sua presa. Ao relembrar de tudo e tentar entender por que ela permitiu que tudo aquilo acontecesse, principalmente os retornos, né, ao namoro, Mariana fala que ela acha que o sentimento que ela tinha era de querer pegar ele para cuidar, sabe? Porque ele falava que não tinha família, que sempre foi sozinho, então ela achava que ela tinha assim, essa obrigação de cuidar dele. Um príncipe disfarçado, né? Ela não via que o cara que passou por cima das coisas dela com o carro era o mesmo que dava carinho para ela. E esse tipo de relacionamento, gente, tóxico, é como um vício, como se fosse uma droga. O Beto, ele disse duas frases que me marcaram muito na entrevista, que foram: o outro faz você se tornar necessário para ele viver. E era exatamente desta forma que ele manipulava a Mariana. E a outra frase foi: quem passa por isso não sabe que existe porta de saída. E é assim mesmo, não só a Mariana, mas quantas mulheres ficam nessas relações abusivas por não encontrarem uma forma aí de se separar. Acontece uma, duas, até começar a ser frequente e você perde o controle. Mariana conta que morava com a mãe e seus filhos, mas que ela nunca permitia o contato dele com a família dela. Ela sabia que aquela relação não era saudável e não deixou ele aí fazer parte da sua família. E a sua família também nunca soube de nada. Um dia, em uma das poucas vezes que ela permitiu que ele fosse na casa dela, ela contou que os dois jantavam no quarto dela e nesse momento começou uma discussão. Ela tentando ali controlar para que ninguém da casa percebesse, quando do nada ele vira a cama com ela e os pratos em cima. Ele simplesmente virou a cama em cima dela, com os pratos, com tudo. E aí ele pega a guarnição da porta. Se vocês não sabem o que é guarnição, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, que é aquilo que faz acabamento no batente da porta. E simplesmente deu com aquilo na cabeça dela. Gente, assim, do nada. A mãe da Mariana pergunta então o que está acontecendo. Pede para eles aí fazerem menos barulho. Porque é assim, gente, a mãe da Mariana, ela estava achando que eles estavam tendo assim uma relação íntima, sabe? Assim, mais bruta. Isso porque toda vez que a Mariana chegava com roxos na casa dela, ela falava para a mãe que era por esse motivo, que os dois faziam assim de uma forma mais bruta e, enfim, ela acabava ficando com hematomas. Então a mãe dela pensou que era isso que eles estavam fazendo lá no quarto. Mariana fala para a mãe que tá tudo bem, que vão parar com o barulho. Nesse momento, o ator que a Globo perdeu se joga no chão e começa a manipulação. Ele começa: o que vou fazer sem você? Vou ser preso, eu mereço ser preso. Era assim uma atuação, gente. Ele colocava a mão na cabeça, chorava, falava que ela não merecia isso, que ele não tinha ninguém, só ela. E no final, pasmem, Mariana estava abraçando e consolando ele. Sério. Depois de tudo isso, né? De todas as agressões que ela sofreu, no final era ela quem estava abraçando e acalmando ele. Me dá um frio na espinha só de imaginar, gente. Bom, ela conta que entre os amigos dele, ela tinha o apelido de Mulher Gato, pois toda vez que ele aparecia todo arranhado, arranhados esses que ocorriam quando Mariana tentava se defender das suas agressões,
Mas aí para os amigos ele dizia que ela era muito ciumenta, que por causa disso ela atacava ele e que ela que costumava ser aí a violenta da relação. Um dia ela apareceu com uma bolha roxa no olho. Ela falou aí que um blindex quebrou em cima dela e ficou tão feio que, tipo, ela saiu para ir trabalhar, mas em vez de trabalhar, ela ficou na casa dele até melhorar. Mariana conta que uma outra situação que ocorreu, nessa época ela estava morando aí só com o seu irmão na casa dela, então ela passou a permitir aí que ele fosse mais vezes na casa dela, já que nessa época os seus filhos não moravam mais com ela. Nesse dia ele estava na casa dela quando, do nada, ele decide ir embora e ela, preocupada por conta do horário, pois ela disse aí que o bairro dela é meio perigoso e tal, ela segue ele até o portão e diz para ele ficar e, do nada, ela acorda no sofá. Mariana se recorda de estar no portão e depois no sofá. Quando ela caiu no chão, seu irmão escuta e correu aí para socorrer e nesse momento Aldemir falou para ele que ela desmaiou. O seu irmão então pega ela apagada do chão e coloca no sofá. Quando ela acorda, seu irmão fala para ela: "Você não desmaiou, você foi apagada." Pois ela vira para o irmão e fala que tinha sim sido um desmaio, mesmo ela estando aí com machucados que não aparentavam ser em decorrência de um desmaio. Tanto seu irmão quanto a sua família não apoiavam a relação dos dois, eles sabiam que tinha assim algo de errado. Seu irmão chegou a dizer que não queria mais ele na casa deles, mas a Mariana, cega de amor, disse: "A casa também é minha, eu trago ele quando eu quiser." Então, ninguém fazia algo porque ela mesma transmitia que não precisava de ajuda. Bom, mas seguindo aí com a nossa história, Mariana e Aldemir haviam novamente se separado, ele inclusive já estava até com outra pessoa e ela seguiu sua vida também, mas ele sempre mantinha contato com ela, dizendo que apesar deles não terem dado certo, eles ainda poderiam ser amigos. Até que um dia ele manda mensagem para ela falando que ele havia sofrido um acidente de carro e que ele achava que ele tinha quebrado algumas costelas e pede para Mariana se ela não podia levar ele ao hospital. Ela, como pensava que os dois eram amigos e como ele precisava de ajuda, ela foi ajudar. Ela leva ele para o hospital e quando eles retornam, ele pede para ela ficar na casa dele para poder ajudar ele aí durante esse período de recuperação. Como na época a Mariana ela estava trabalhando em Niterói e a casa dele era mais perto para ela poder ir trabalhar, ela aceita e fica alguns dias com ele. Durante esses dias, mais uma vez, o príncipe ataca e eles voltam. Quando foi aí na sexta-feira, ela diz para ele que precisava ir embora, pois seu filho ia viajar com o irmão dela e para que ele pudesse fazer essa viagem, ela tinha que fazer aí uma autorização, né? Então ela precisava ir embora. E ele diz aí que tudo bem também, que inclusive naquela sexta-feira ele ia sair com alguns amigos. Na segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022, ela volta para casa dele e no dia 15, que era feriado, os dois decidem ir à noite aí para um barzinho em São Gonçalo. Os dois se divertiram, pediram música para o cantor, tudo certo. Em um certo momento da noite, o Aldemir vira para Mariana e fala que o bar do lado parecia estar mais legal. Nisso, ela fala: "Você quer ir pra lá?" Não sei aí se foi o tom que ela falou ou que loucura passou na cabeça daquele homem, mas do nada ele começou a discutir com ela. Ele não gostou dela falar: "Então vamos pro outro bar", né? Sei lá, o que ele achou arrogante a forma como ela falou, sei lá. O clima ficou péssimo, então eles decidem chamar um Uber e ir embora. Nessa época, ele estava morando com um irmão, mas este irmão estava passando uns dias fora, então os dois estavam sozinhos. Ele morava em uma kitnet, uma espécie de condomínio, próximo à casa dos pais dele. A kitnet tinha um quarto, cozinha e banheiro. No quarto tinha uma cama box, que era do irmão dele, e no chão um colchão de solteiro, que era onde ele dormia. Os dois estavam juntos no colchão e a Mariana estava mexendo no celular dele. No celular, ela acaba vendo uma mensagem dele para um amigo, enviada naquela sexta-feira que ele disse que ia sair só com os amigos, mas na conversa ele pede para colocar o nome dele e de uma mulher na lista VIP, ou seja, ele foi acompanhado para a balada que ele disse que iria somente com os seus amigos. Nessa hora a Mariana fica brava e diz: "Tá vendo aí porque eu não posso confiar em você?" Eles dão aí uma discutida e ela sai do quarto e vai para fora fumar um cigarro.
Mas aí de onde ela estava, ela conseguia ver a pia da cozinha através da janela, então ela vê que ele vai até a pia, pega uma faca grande de carne, vira para a janela onde ele também conseguia ver que ela estava lá fumando e faz meio que assim para ela com a faca, sabe? Digamos assim que uma sutil, sabe, gente? Mas eu tinha corrido sem olhar para trás naquele momento mesmo. Mariana vira para ele e diz: "Você tá maluco? Por que você está fazendo isso? Olha seus vizinhos, seu pai mora aqui na frente." Então ele vira, aparenta ter deixado aí a faca na pia e vai para o quarto. E, gente, ele realmente deixou a faca na pia, mas disfarçadamente ele pegou uma faca menor, sabe aquelas que tem a pontinha virada para cima e que costumam ser super afiadas? Nisso, ele chama a Mariana para conversar. Ele estava deitado no colchão dele, assim, deitado, e a Mariana foi e sentou de frente para ele para conversar. E nesse momento, gente, assim, do nada, ele levanta e dá um golpe nela. Ele levantou e deu um golpe. Ela nem sabe aonde pegou esse primeiro golpe, mas no que ele deu esse primeiro golpe, ela caiu assim, de barriga para baixo e com os braços para cima, assim, de barriga para baixo e com os braços para cima. E aí, gente, esse ser humano senta nas costas dela e com uma mão ele puxa o cabelo dela e com a outra ele começa a golpeá-la. Foram aí em torno de 18 facadas. Um dos golpes atinge o esôfago dela, então ficou um buraco. Então, quando ela tentava gritar, o ar saía por esse buraco, então ela não conseguia gritar. Então, gente, ela não conseguia nem pedir ajuda. A voz dela saía assim muito baixinha, sabe? E ela ali naquela posição tenta se defender com as mãos. E devido a isso, ela teve muitos ferimentos nos seus dedos. Inclusive, um ficou até com o osso exposto. Até que em um determinado momento, ele tenta fazer como aí nos filmes. E assim, ele puxa bem o cabelo dela para trás, assim, sentado em cima dela. E passa a faca na garganta dela. Com aí o objetivo de degolar a Mariana. A Mariana, gente, ela disse que ela achava que quando ela estivesse de frente para a morte, seria assim tudo muito rápido. Mas ela via assim todos os detalhes como se fosse tudo em câmera lenta. Como ele não conseguiu doar ela, ele para de e começa a ela com um travesseiro. Então, tipo, ele tá em cima dela, ele põe por baixo o travesseiro assim no rosto dela e começa a puxar para trás. Então, ela tá cheia de sangue, sufocada já naquele sangue e com o travesseiro. E ele puxa assim o travesseiro no rosto dela, querendo tocar ela. Apesar de tudo isso, Mariana ainda conseguia pensar, e aí ela pensou assim: vou fingir que eu estou morta, quem sabe ele para, e aí eu tenho alguma chance. Mas aí quando ela parava de respirar para fingir que ela já tinha morrido, por conta da adrenalina do corpo que era muito forte, ela não conseguia segurar a respiração por muito tempo, e o próprio corpo assim acabava puxando o ar com muita força, e aí quando ele sentia que ela estava respirando, ele voltava a apertar o travesseiro sobre o rosto dela, né? Mariana disse que pensamentos passavam pela cabeça dela como assim, eu vou morrer, mas como que vai ser? Vai ser como dormir? Eu vou acordar no corpo de outra pessoa, sabe? Até isso passava na cabeça dela. Tá, eu vou morrer, mas como que vai ser, né? Eu vou apagar? Eu vou acordar em algum lugar? E, gente, ela provavelmente segue aí os princípios cristãos, mas ela se lembrou aí que todos dizem, né, que se no seu último respiro você se arrepender, você estará salvo. Então, ela falou que começou a orar, pedir perdão para Deus, pedir perdão para Deus, porque, gente, ela tinha tanta certeza que ela ia morrer, que a única coisa que ela queria era pedir perdão para Deus para que ela fosse salva. Eu tenho que orar. Ah, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a Deus. E Mariana, gente, estava assim certa da sua morte, mas ela não morria. Ele fez de tudo e ela ainda estava viva. Então ela pensou assim: acho que não é para eu morrer. Tô aqui esperando, vou morrer, acho que agora eu vou, mas eu não morro, então eu acho que não é para eu morrer. E nisso ela decide agir e de uma forma muito inteligente ela começa a falar para o Aldemir assim: ei, olha para mim, sou eu, a Mari. Não faz isso, você sabe que eu amo você, você está certo, mas agora eu preciso ir para o hospital, eu preciso de ajuda, eu vou falar que fui assaltada, você tem sua filha, eu tenho os meus filhos, me deixa ir. E não é que ele parou e disse: tá bom, e libera ela? Sim.
Só falou, tá bom, vai. Gente, assim, do nada. Inacreditável. Então ela sai sem nada pra rua, não pega nada, nem seus documentos, nem o seu celular, só corre na esperança aí de encontrar alguém na rua que pudesse ajudar ela. Ela achava que passava das 4 horas da manhã aí, mais ou menos, do dia 16 de novembro. Já o Aldemir, gente, depois do ataque, ele simplesmente foi dormir. Ele falou tchau e foi dormir. Acho que ele deve ter ficado cansado, né? Já a Mariana, andando aí pelas ruas, ela conseguiu encontrar pessoas que estavam aí cedo para trabalhar, enfim. Mas as pessoas, elas viam ela toda aberta, sangrando, pedindo ajuda, e as pessoas falavam, não, sai de perto de mim, sai de perto de mim. A Mariana, ela explicou que o lugar lá é um pouco assim, dominado pelo tráfico, sabe? E que as pessoas que moram nesses lugares costumam assim, não ver e nem falar nada. E ela acredita que essas pessoas achavam que talvez ela tinha sofrido assim, algum tipo de castigo por parte lá do pessoal do tráfico, então ninguém jamais iria se meter. Ela tentava, gente, até parar os carros entrando na frente deles, mas eles desviavam dela e fugiam. Nesse momento, ela lembrou que ali perto tinha uma garagem de ônibus, então ela decide ir correndo para lá. Quando ela chegou, já era aí quase 5 da manhã, então já tinha mais pessoas nas ruas, e ela virava para essas pessoas e dizia, me ajuda, chama os bombeiros. Mas essas pessoas, gente, não ajudaram, ao contrário, pegaram os seus celulares e começaram a tirar fotos, faziam vídeos e só. Não ajudavam. Os motoristas dos ônibus também que iam saindo da garagem não abriam a porta para ela, ela implorava, ninguém abria a porta para ela. E nesse momento ela já estava muito cansada, então ela deita assim no chão, encostada na grade da garagem, e o povo, gente, ainda ficou filmando ela ali no chão, quase assim desfalecida. Mariana disse que ela começa a sentir um sono, parecia assim que ela ia dormir. Quando ela estava quase desfalecendo, ela ouve uma voz da guarita aí da garagem que diz, minha filha, aguenta mais um pouquinho que eu chamei o socorro para você. Ela não lembra dessa pessoa, ela acha que era um senhor e neste momento ela pensa que ainda havia esperança para ela, até que ela começa a ouvir as sirenes e aquilo deu um fôlego, uma força maior ainda para ela. Gente, e realmente ela se encheu de força, pois quando os bombeiros chegaram para resgatar ela, ela começou a falar, repetindo, ó, quem fez isso comigo é tal pessoa, o telefone dele é o número tal, e ela não parava de repetir isso, foi tal pessoa, o número dele é tal, e ela disse que ela pensou assim, eu posso até morrer, mas eu vou contar quem foi que fez isso comigo. Olha aí, gente, que mulher forte, é inacreditável. Os bombeiros, então, falam que a prioridade era cuidar dela, e a Mariana, ela ficou lúcida o tempo todo até o momento que ela chega ao hospital e quando ela chega, ela vai direto para o centro cirúrgico e lá ela apaga. Ela foi levada para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, cidade da região aí metropolitana do Rio de Janeiro. Quando ela acordou, seu irmão estava ao seu lado e sua primeira pergunta para ela foi, quem fez isso com você? E ela conta. Mariana não sabia, mas após a cirurgia ela ficou em coma por 4 dias, além de ter sido declarada como desaparecida pela sua família, que nem imaginava aí o que havia acontecido com ela. No dia 16 de novembro, as pessoas começaram a sentir a falta, né, da Mariana. Ela tinha uma amiga com quem ela falava todos os dias e essa amiga estranhou que ela não conseguia contato com a Mariana, não conseguia falar com ela pelo telefone. Sua família constata então que Mariana estava desaparecida, pois quando eles foram atrás do Aldemir, perguntaram para ele sobre a Mariana, ele disse que eles haviam brigado e que ela tinha saído de madrugada no dia 15, né, de novembro, da sua casa e que depois disso ele não soube mais nada dela. Nesse momento, a família toda se mobiliza e começa a procurar por ela e publica nas redes sociais o seu sumiço. Seu desaparecimento começa a passar nas mídias e eles tinham um grupo assim onde eles compartilhavam as informações que eles iam descobrindo sobre ela e o Aldemir, ele estava nesse grupo. Então, aí no dia 20 de novembro, né, eles descobriram que ela estava internada e foi através do grupo que ele fica sabendo que ela estava viva. Durante os dias de busca, gente, o Aldemir, ele vivia assim, literalmente como se ele não soubesse de nada. Ele ajudava nas buscas, ele demonstrava preocupação pelo sumiço da namorada e para criar álibis, ele mandava mensagens para o celular dela falando assim,
Você não quer falar comigo? Me responde, estamos preocupados. Sendo que ele sabia que o celular dela estava na casa dele. A Mariana, contando isso, ela assim, tem certeza que ele achava que ela tinha morrido. Ele dizia para a família: eu falei para ela que aqui era perigoso, mas vocês sabem como ela é, né? Quis ir embora, se fazendo aí de muito preocupado. Os irmãos dela desconfiaram muito do Aldemir. Eles sabiam que a relação deles era muito conturbada, mas eles, assim, não falaram nada, mantiveram, assim, o inimigo por perto, sabe? No dia 20, após o irmão ter a confirmação da Mariana que realmente foi o Aldemir que havia feito aquilo com ela, ele sai e age friamente com o Aldemir. O Aldemir foi até o hospital para visitar ela também, mas o irmão entra primeiro, sai, age friamente ali com o Aldemir, pois ele temia que ele saísse do hospital e sumisse antes aí que ele conseguisse falar com a polícia. Porém, um tio da Mariana também ficou sabendo e esse tio não aguentou. Ele deu um mata-leão no Aldemir. A polícia foi chamada e quando ela chega, o Aldemir confessa e os policiais levam ele para a delegacia. Mas assim, ele bateu na delegacia e já foi liberado, pois não era flagrante, então só bateu lá, contou mais ou menos umas coisinhas e não tinha motivo para ele ficar preso, foi liberado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de São Gonçalo. Mariana, temendo que ele fosse ao hospital terminar o que começou, teve que comunicar ao hospital que ele não estava autorizado a fazer visitas para ela. Nesse momento, a família aciona a mídia novamente, a mídia entra com força, falando sobre o caso da Mariana. A Mariana também deu seu depoimento ainda no hospital para a polícia, e então eles, pressionados, acabaram aí expedindo o mandado de prisão preventiva para o Aldemir. A polícia, então, estava atrás dele, mas, gente, não era só a polícia que estava atrás dele. Os traficantes também estavam atrás dele. Afinal, o traficante quer que a polícia fique rondando aí, né, o seu local de trabalho. Então, eles também estavam procurando pelo Aldemir. Inclusive, um deles ligou para o irmão da Mariana e disse: se a gente encontrar, vamos fazer o mesmo com ele. Com certeza aí ele ficou sabendo disso, ficou sabendo o que ia acontecer com ele, caso aí o pessoal do tráfico pegasse, então ele rapidamente se entrega, afinal de contas ele estaria aí com certeza mais seguro na prisão. Quando a polícia começa a interrogar ele, ele confessa. Primeiro ele diz que foi em legítima defesa, mas ele não tinha assim nada, nenhum ferimento, nada que corroborasse aí essa história de legítima defesa. E depois ele disse aí que ele teve um surto psicótico. Enfim, provas agora serão juntadas. Se ele continuar aí dizendo ter sido um surto psicótico, provavelmente exames serão feitos nele. E até aí que tudo isso aconteça e o julgamento seja marcado, ele vai continuar em prisão preventiva. Também foi perguntado para ele sobre as coisas da Mariana e ele falou que tudo estava na casa dele. E o irmão da Mariana, então, foi atrás do irmão do Aldemir e tudo foi devolvido. Foi devolvido todas essas coisas, seu celular e os seus documentos. Outra coisa muito impressionante que aconteceu, segundo a Mariana, é que o seu celular, no dia que tudo ocorreu, ele bloqueou de uma forma que ninguém conseguia desbloquear, nem mesmo ela, e o celular só foi desbloqueado por uma assistência técnica. O que, gente, foi muito bom, pois ele poderia usar o celular dela, né, para tentar manipular o caso, talvez aí enviando mensagens dizendo estar bem, ou trocar mensagens com ele mesmo aí até para criar álibis, né, para ele, como em muitos outros casos a gente já viu, né, do agressor ficar com o celular e ficar falando para a família: ah, eu tô bem, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, e nisso, né, a família perde um tempo maior aí achando que tá tudo bem com a pessoa. Então, as buscas, assim, demoram muito mais para começar, mas ele não conseguiu ter acesso ao celular. Voltando agora a falar aí da Mariana, no total ela ficou 45 dias internada com uma sonda nasogástrica, sem falar e sem se alimentar. No hospital ela pegou uma infecção, seu pulmão ficou todo tomado, né, pela infecção, e os seus rins pararam e por conta disso ela teve que fazer hemodiálise. Um de seus dedos, né, aquele que ficou com o osso exposto, ele foi recuperado,
porém ela perdeu o movimento dele, né? Ele não movimenta mais. E de tudo que a Mariana passou, gente, essa foi a única sequela que ela teve, foi esse dedo que não dobra mais. A Mariana disse que nem sequelas emocionais ela ficou. No hospital mesmo, ela recusou o tratamento psicológico, dizendo estar bem. Mariana conta sorrindo que por conta do apelido dado lá pelos amigos do Aldemir para ela, chamando ela de mulher gato, um amigo dela disse que ela não pode nem tropeçar na rua porque ela já usou as 7 vidas que ela tinha. E ela contando assim, ela conta até com graça, porque a Mariana, ela realmente, gente, transmite assim, tanta força, tanta garra, sabe? Ela é tão forte que ela só vê praticamente o lado bom de tudo e acaba até rindo da piada que o amigo dela faz com ela e tudo certo. Após sua alta, Mariana teve que ir na audiência de instrução e lá seus advogados disseram que era melhor que ela não visse ele. Mariana entendeu, mas ela disse que queria sim ficar frente a frente com ele, porque ela queria que ele visse assim, olhando nos olhos dela, que ela estava viva. Nesse julgamento, ele foi indiciado por tentativa de femicídio. Mariana contou que aquela família dele, né, que ele havia dito ter renegado ele, né, que excomungou ele da família, estava em peso lá na audiência. E eles nunca foram de falar com a Mariana nos 2 anos que ela teve né, de relacionamento com o Aldemir, mas nesse dia a mãe dele vira para ela e fala: Mariana, eu queria falar com você, entender o que aconteceu. Eu quero entender o que foi que você falou pro meu filho que fez ele fazer tudo isso. A culpa sempre é da mulher, né, gente? Cadê aí a tal da sororidade? Enfim. Ainda falou para ela parar de pôr aquelas coisas na mídia porque ele tem família. E hoje em dia, Mariana aguarda o julgamento dele, porém ela seguiu muito bem com a sua vida. No dia da sua alta, seu ex-marido foi até lá e disse para ela assim: você vai para casa comigo, eu que vou cuidar de você. Então, Mariana fala que não teve assim nem como negar, né? E ela acabou aí voltando com seu ex-marido e hoje eles são casados novamente. E essa foi a nossa história impressionante de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da forma como eu contei essa história. Um beijo, tchau!